Olá pessoal de Web 1, esse vídeo eu vou fazer a correção da nossa recuperação. Então essa página aqui era a nossa recuperação. Tinha um menu superior. Quem conseguisse deixar o menu fixo, quando rolasse a página ele continuaria ali, ganhava uma nota extra. Aqui vinha um destaque. O site inteiro tinha delimitado um tamanho de 1110 pixels. A única coisa que ultrapassava esse tamanho era esse fundo roxo. Então, o que estava aqui dentro, nessa caixa, tinha que obedecer esses 1110 pixels, a parte de cima aqui também e a parte de baixo aqui também. Então, no meio tinha essa caixa com destaque, né, no comunidade, comunidade oficial do Nubank e o desenho de um ursinho. Então, obviamente, me inspirei, né, no site oficial deles para fazer essa prova para vocês. Então, vocês tinham que fazer um site parecido com esse daqui. E aqui embaixo tinha algumas categorias, então tinha 4 caixas, cada uma com uma borda de cor diferente. Aqui o fundo era cinza e o fundo da caixa era branco. E tinha só esse textinho aqui que tinha que formatar o texto, formatar esses espaços e tudo mais. Então, essa era a nossa prova de recuperação. Vamos dar uma olhada no código HTML. Então, o começo é sempre igual para todo o site, né? A gente está usando HTML5, então tem o head, o título vocês tinham que colocar no comunidade, essas marcações são sempre as mesmas. Aí, no corpo do nosso site, eu organizei dessa forma, né? Então, a parte de cima do site é o header. Dentro dele, eu delimitei a largura do nosso site. Então, aqui está delimitado. O header pega todo o espaço, mas essa parte do meio que tem o conteúdo está delimitado. E por que que eu separei os dois? Porque como esse bloco está fixo, ou seja, quando eu rolo ele continua aqui, ó, eu precisava que ele ocupasse toda a largura. Por isso que o header ocupa toda a largura e só o conteúdo é limitado. Dentro do conteúdo, então, eu separei em duas partes, o H1 e o nav. Então, a parte aqui da esquerda é o H1, a parte aqui da direita é o nav. Então, separei em duas colunas essa parte aqui de cima. O H1 tem a imagem e o título do site. Então, o H1, e eu deixei tudo como link, né? Então, tem a imagem e o título do site. O menu, eu separei em 4 divs, cada uma tem um link. Então, escrever-se, entrar, pesquisar e menu. Então, cada uma com um link com uma div. Esse era o topo, então. A parte de baixo, que é essa parte em destaque, eu já deixei dentro do main. Então, toda a parte de baixo do meu site, ou seja, essa e mais essa, todo o resto ficaria dentro do main. Ficou, né, dentro do main. Como que eu separei, então, essas duas partes do meu site? Eu usei o section. Então, o primeiro section é o destaque, que é essa parte aqui, roxa, e o segundo section é de categorias, que é essa parte cinza aqui. Na parte roxa, então ela ocupa toda a largura disponível, por isso que a parte roxa vai até lá no canto da tela, só que dentro dela eu tenho que criar essa caixa. Então, essa caixa eu criei como esse div. Dentro dessa caixa, eu separei ela em duas colunas. Então, eu separei em dois divs, a da esquerda e a da direita. A da esquerda teria esse título e essa frase. A da direita teria só uma imagem. Então, separei a caixa em duas colunas. Na coluna da esquerda, eu usei H2, parágrafo, né, a comunidade, e usei um BR aqui para uma quebra de linha. A comunidade oficial. Então, aqui, ó, a comunidade, eu percebo que ainda tinha espaço aqui para escrever oficial, mas eu forcei a quebra de linha para escrever aqui embaixo. Então, H2 e um parágrafo. Na parte da direita, eu tinha a imagem do ursinho de pelúcia. Então, a imagem aqui do ursinho de pelúcia.
Esse site aqui, como vocês podem ver, é um site bem mais detalhado do que o site da avaliação 2. O site da avaliação 2 era extremamente simples. Ele basicamente não tinha nenhum detalhe. Era só criar colunas e formatar texto. Só isso. Esse site vai muito mais além, né? Porque é um site da recuperação, é um site que envolve toda a matéria. Então não era só criar, vamos dizer assim, o layout, a estrutura de colunas. Ia ter que caprichar nos espaços que foram dados, ó, nos espaços, nos tamanhos e etc. Então esse site aqui tem muito mais detalhes, né? Por exemplo, aqui, ó, cada caixa tem uma borda colorida. Se não conseguisse fazer os detalhes, perdia um pouco de nota, mas o certo era fazer todos os detalhes, né? Mas perdia um pouco, né? Agora já a estrutura do site, aí já se não conseguisse fazer, perdia muita nota. Bom, a parte de baixo do site também é limitada pela largura, então é essa parte aqui que tem categorias. Então deixei como H3 e cada uma das categorias eu coloquei como um article. Então cada caixinha dessa é um article, porque cada caixinha seria um conteúdo independente. Ó. Esse conteúdo não tem nada a ver com esse aqui, que não tem nada a ver com esse aqui. Cada article eu tive que separar em articles e dentro do article uma div. Por quê? Isso por causa do visual. Porque cada article é, é essa. Eu separei em floats que pegavam 50% da largura. Então eu pegava 50, 50, ia para a linha de baixo, 50, 50. Só que dentro deles eu tinha que deixar esse espaço aqui, ó. Então vamos dar uma olhada como que eu fiz isso. Se eu vir... Opa, deu uma bugada aqui no mouse. Vamos inspecionar aqui. Então, ó, cada article vai ocupar metade, ó, 50, 50. Só que tem esse espaço entre os articles aqui, e até tem um espaço aqui antes, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um preenchimento, então dá para ver que está em verde. Dá para ver que está em verde o preenchimento, que é para deixar esses espaços aqui. E aí, dentro dele, eu coloquei a caixa. Então, a caixa é com o div. É essa caixa aqui que tem essa bordinha cinza, essa borda azul e o preenchimento para dentro. Por isso que eu tive que usar 2 blocos em vez de um. E aí dentro, muito simples, usei H4 e um parágrafo. Então, H4 para esse título e um parágrafo para cada um desses daqui. Ó. Bom, esse foi o HTML. Agora vem a parte difícil, que é a parte do CSS. Todo o site está sem serifa. E aqui eu coloquei uma cor de fundo quase branca. É a cor de fundo cinza. Aqui, deixa eu abrir o PDF. O PDF tinha já as dicas e os detalhes sobre o visual. Então, tinha aqui qual era a cor de fundo do site, que era a cor de fundo cinza, mas que esse cinza ia acabar aparecendo só aqui, né? Porque aqui tinha o fundo roxo e aqui tinha o fundo branco. O... Deixa eu ver se eu lembrei de pedir para vocês. A largura, se conseguir... Aqui, ó, o topo do site possui fundo branco. Ó, o fundo roxo é tal. Então, eu já passava para vocês todas as cores de fundos. Bom, a parte de cima, que é aquele topo fixo, como que foi feito, né? Melhor inspecionar para mostrar aqui. Então, tinha o preenchimento ó, em cima e embaixo, para ele não ficar colado. Posição fixa, para quando eu rolasse, ó, ele permanecesse lá. 100% de largura. Já deixei fixa a altura também. E deixei ele colado lá em cima, para ele ficar colado no topo. Então, top 0. Cor de fundo branca e cor do texto roxa. Então, é assim que fazia, né? Se tirasse, né, fixo, ó,
ele ia rolar junto com o site, ó. Isso daqui aparece por quê? Porque eu tenho que fazer todo o site um pouco mais para baixo, porque quando eu deixo o topo fixo, ele não ocupa espaço. Então eu tenho que criar esse espaço. Ó, esse espaço existe. Esse espaço do topo não existe. Então o topo está na frente daquele espaço. Isso é quando a gente usa a posição fixa. A gente precisa fazer isso daí. Bom, delimitando a largura do meu site, não tem nada de novo. Foi igual todos os outros exercícios que a gente fez, né? A largura dessa vez ia ser 1110 pixels. O site é centralizado. E eu já coloquei o overflow aqui, por quê? Porque eu vou ter como filhos do elemento que tem essa classe os blocos flutuantes. Por isso que eu tenho que usar o overflow. O H1 e o topo menu são essas duas colunas aqui, ó, H1 e o topo menu. Eu não deixei os dois do mesmo tamanho, ó, mas também não faz diferença. Ó. Se ficasse aqui, se ficasse aqui, se ficasse aqui, não ia fazer diferença, é divisão. Então o H1 ele tem o texto um pouco maior, vai flutuar para a esquerda e tem essa largura fixa. Essa daqui tem o resto da largura, né, para completar. Então, ó, 310 mais 800 dá o 1110, que era a largura do meu site. O menu, eu deixei o texto alinhado para a direita, então por isso que o texto está alinhado para a direita aqui. Tem também mais um preenchimento, porque essa imagem aqui acaba ocupando mais espaço, né? Então, para eu deixar ele no lugar certinho, ó, para ficar bem bonito, centralizado, eu coloco o preenchimento para cima. Então, ó, tem um preenchimento para cima. E a fonte aqui é a fonte normal. Eu não aumentei o tamanho da fonte. Tem agora o logo, que é essa imagem aqui. Essa imagem é o logo. O que eu coloquei de visual para ela? Eu defini uma altura fixa com o height 1,5. Usei a posição relativa. Vocês lembram para que serve a posição relativa? A gente costuma usar a posição relativa para quando precisa deslocar só um pouquinho alguma coisa, tipo poucos pixels para o lado. Por exemplo, uma imagem ou um texto para ele ficar no lugar exato onde você quer, só que é só visualmente deslocado. O espaço que ele ocupa na página não é deslocado, ele ocupa aquele espaço original, né? Então, por que eu deixei aqui a posição relativa? Porque eu queria, ó, mover ele um pouquinho para baixo. Então, ele ficaria aqui, porque ó, o bloco ó, é esse daqui, ó. Mas eu queria que ele fosse um pouquinho para baixo, 8 pixels para baixo. Então, ó, eu desloquei ele para baixo com a posição relativa. E coloquei uma margem para a direita para não ficar colado com esse texto. Então, tem um espaço entre eles. Ó. Beleza, vamos dar uma olhada agora como que eu fiz esse menu da direita. O menu da direita aqui, então, era essa coluna. Essa coluna tinha 4 divs. Ó. Cada uma das divs, eu mudei a forma como o navegador exibe. Em vez de ser como bloco, eu usei o inline block. Para que serve o inline block? Ele tem características tanto de bloco quanto de inline. Ou seja, ele cria um bloco que vai ter preenchimento, borda, margem e tudo mais. Só que em vez de eu poder ter só um por linha e ele ocupar toda a largura disponível, eu posso ter vários na mesma linha, por isso que ele fica inline. E a largura dele fica sendo a largura mínima necessária para caber o conteúdo. Coloquei uma margem para a esquerda entre cada um, então esse daqui está colado na direita, né? Margem para a esquerda. Ó. Então todos têm uma margenzinha para a esquerda. Ó. Do menu era isso daí. Agora a gente tem que ver essa parte aqui de baixo. Como que foi feita? A parte principal do meu site, que é essa parte, na verdade, todo o resto do site, né? Então, como vocês já viram, atrás desse menu tem um espaço que joga todo o site para baixo, que é essa margem para cima de 80 pixels.
justamente 80 pixels, que são a largura não, a altura desse menu aqui. Então, esse menu tem 80 pixels de largura, eu peguei todo o site e também joguei 80 pixels para baixo. Porque se eu não jogasse, ó, o site ia ficar atrás do menu, ó, porque esse menu não ocupa espaço. Por isso que eu joguei todo o site para baixo. Destaque. Então vamos lá. Destaque é toda essa primeira parte aqui, né? E a outra parte aqui vai ser a parte de categorias. Então a parte de destaque é essa daqui, essa que está bem destacada no site, né? O fundo roxo, coloquei preenchimento para cima, preenchimento para baixo e uma margem para baixo. Ó. Então tá aqui, ó, a margem para baixo. Então tem esse preenchimento para cima e para baixo. E esse daqui, esquerda e direita? Esse daqui não é preenchimento, né? Por quê? Porque eu vou criar um bloco aqui dentro, nessa caixa, e essa caixa vai ficar centralizada no meu site, com o site largura. Igual eu fiz com essa daqui, igual eu fiz com essa daqui, igual eu faço com todos os outros sites. Todos os outros exercícios que a gente já fez. Então, destaque caixa é essa caixa de dentro. Então, essa caixa aqui de dentro, menor, ela tem destaque caixa, site largura. Então, ela está com 1110 pixels e está centralizada. O destaque caixa vai fazer o quê? Vai ter essa outra cor de fundo, que é um outro tipo de roxo, e eu já coloquei esse overflow hidden. Por quê? Porque eu vou dividir essa caixa em duas colunas. Eu vou colocar float com metade, metade do espaço. Então, por isso que eu já coloquei o overflow ali. Aí tem o destaque esquerda, que é a parte da esquerda aqui, ó. Ela flutua para a esquerda, essa parte. Então, tem a da esquerda e a da direita. A da esquerda, ela está flutuando para a esquerda, né? Essa daqui também. Ocupa metade do espaço. Essa também vai ocupar metade do espaço. Tem um preenchimento, ó, então dá para ver que tem um espação para cá, para cá, para cá e para cá. Ó, tem um espação. A cor do texto é branca. Ó. Dentro dela, então, eu tenho o H2 e o parágrafo. O H2 tem um texto maior, né? Então dá para ver aqui o texto maior e tem esse espaço. Ó. Então, ó, uma margem para baixo, um espaço para não ficar colado com o parágrafo. O parágrafo também tem um texto bem maior, né? Se comparado aqui ó, ao resto do site, ó, esse daqui é um texto bem grandinho. Só que não é tão grande quanto esse. Então é um texto de 2 EMs e esse daqui é 3,5. E é só isso. A cor já está branca, não tenho que fazer nada. Então, da parte da esquerda, é isso aí. Agora a gente vai ver a parte da direita. Né? Então, a coluna da direita também está flutuando para a esquerda, ocupa metade do espaço. E a imagem dentro dela tem 100% de largura. Por que eu deixei a imagem com 100% de largura? Para ela pegar todo esse espaço, toda a coluna da direita, a imagem. Então, ela está com 100% de largura. Continuando aqui para baixo, ó, então o H3 é esse categorias. Então, o que, que ele tem? Ele tem uma fonte um pouquinho maior do que o normal, ó, mas também vocês não precisariam se preocupar com esse tanto de detalhe. Tem um espaço para baixo, ó, um espaço para baixo, que é pouco, mas aqui no Article ó, já vai ter um preenchimento, então acaba tendo esse espação aqui ó, entre categorias e as caixas. Vamos ver como foram feitas essas caixas. Então, cada espaço, cada coluna, vamos dizer assim, né, ocupa então metade de todo o espaço. Então, ó, ocupa metade, flutua para a esquerda. E ela tem esse preenchimento para ela não ficar colada nem aqui, nem aqui. Aí aqui de novo o preenchimento e aqui de novo o preenchimento. E também tem para cima e para baixo, para ter esse espaço aqui para cima ó, e para baixo. Esse espaço aqui que ficou é o preenchimento também. Então, para os quatro lados tem preenchimento. E aí sim, a caixa que fica dentro dela, que tem a borda, tudo bonitinho, que vocês conseguem enxergar, né? Está dentro do Article, que é essa caixa. Então tem uma borda em volta cinza, ó, uma borda cinzinha. Tem esse
montão de preenchimento aqui, ó, um espação para não ficar colado. E só tem uma borda dela que é diferente. É uma borda maior, né? Ó, é de 3 pixels e não de 1. E tem cor, sem ser cinza, né? Então, uma corzinha aqui nessa borda. Ó. Eu tinha passado também no PDF cada cor que vocês tinham que usar, né? Então, tinha aqui, ó, as bordas esquerdas das categorias possuem 3 pixels, então tinha todas as cores aqui já na ordem que vocês iam colocar. Ó. E aqui a cor cinza das outras bordas. A cor de fundo branca. Então, dá para ver, né? Apesar de ser quase branco esse cinza, ó, dá para ver bem facilmente, ó, que tem uma diferença, né, entre essa cor e essa cor aqui, né? O H4 tem um texto um pouco maior e um texto em roxo, e esse espaço aqui, ó, para não ficar colado com o texto embaixo. Ó. Então, tem um espaço. Você já deve estar acostumado a essa altura do campeonato de sempre colocar a margem para baixo nas coisas, que geralmente a gente não deixa uma coisa colada na outra, a gente quer deixar um espacinho para mostrar que são coisas separadas. Então, margem para baixo é o que a gente mais usa. Né? Então, aqui, margem para baixo. O parágrafo eu não coloquei nada, nada de estilo, então ó, não tem nada aqui. Aqui, cada uma das bordas. Então, olha como que eu fiz. Para reutilizar o código das caixas, porque todas as caixas são iguaizinhas, a única coisa que muda é a borda. É errado repetir um monte de código. Por exemplo, eu vou fazer todo o código para essa caixa, depois eu vou fazer separado todo o código CSS para essa caixa. Isso é errado, porque vamos supor que eu não gostei dessa cor, eu quero mudar essa cor. Aí não vai mudar em todas, porque você fez separado, então você vai ter que ir mudando uma por uma. Então isso daí está errado. O certo é você fazer um código que sirva para todas as caixas e depois as diferenças entre cada caixa, se for pequenas diferenças, por exemplo, aqui era só essa a diferença, não tinha mais nenhuma outra. Você faz só a diferença numa classe CSS separada e aplica essa diferença nas outras caixas. Então, se eu quiser mudar, por exemplo, deixar em itálico os títulos, eu consigo colocar em itálico e todos os títulos ao mesmo tempo vão ficar em itálico. Ó. Se eu colocar aqui, ó, font, style, itálico. Ó. Todos os títulos ó, já vão ficar em itálico, porque eu estou reutilizando o mesmo código para todas as caixas. Então, eu fiz aqui o código genérico para todas as caixas, já incluindo uma borda padrão, que seria a borda azul, né? Não, vocês não precisariam fazer assim, né? Mas aí eu já incluo a borda azul. E aí, para cada outra caixa, ó, caixa ciano, caixa rosa, caixa laranja, eu coloquei só o que eu queria alterar no CSS da caixa, que era só a borda da esquerda. Aí lá no HTML, ó, eu tenho a caixa padrão e eu tenho a caixa com a caixa ciano, a caixa com a caixa rosa e a caixa com a caixa laranja. Então, eu coloquei duas classes nessa div. Então, isso é importante que vocês já se familiarizem, porque quando vocês forem trabalhar, talvez vocês coloquem muito mais do que duas classes no mesmo elemento. Vocês podem colocar 3, 4, 5 classes no mesmo elemento. E acabou. Então, o H4 tem uma fonte um pouco maior, né, cor roxa, que eu já expliquei, que era esse daqui, o H4. Bom, então esse foi o site da nossa recuperação. Um site que não era difícil, vocês tiveram mais de uma semana para conseguir fazer o site, então vocês tiveram bastante tempo, puderam consultar todo o material, toda, todo o Google, videoaulas do YouTube e etc. Então, acredito que vocês conseguiriam fazer tranquilo esse site por causa de todo esse tempo disponível, né? Se fosse só no horário da aula, realmente, talvez esse site aqui fosse bem puxado para ser feito em uma hora e meia. Mas como vocês tinham uma semana, dava para fazer tranquilo. E a recuperação tem que ser um pouco mais difícil, né? Tem que exigir um pouco mais do aluno do que a segunda prova, né? A segunda prova estava bem tranquila.
Então eu espero que vocês tenham gostado das aulas, espero que vocês tenham aprendido o básico de HTML e CSS, consiga fazer sites agora. Tem muito mais coisas para aprender, não dá para passar tudo em aula, porque o tempo é curto e o mais importante é aprender o básico e aprender a pesquisar na internet, porque vocês vão aprender na maior parte das vezes sozinhos, pesquisando no Google coisas novas. Então, o mais importante é vocês saber onde buscar quando tiver uma dificuldade, saber como pesquisar, né? E vocês tinham bastante tempo para pesquisar. Então, é isso daí. Espero que tenham gostado da disciplina e a gente se vê em outras disciplinas. Até mais.